Boa noite, turma. Hoje a gente vai continuar nossas videoaulas e vamos falar um pouquinho de velocidade e aceleração. Só que vamos falar um pouquinho dessa velocidade e aceleração através de conceitos relacionados à derivada, tá? Isso vocês vão pegar um pouco em cálculo, né? Vão trabalhar um pouco em cálculo com isso aí, mas isso é importantíssimo na física que vocês têm que entender esse modelo de velocidade e aceleração por meio de conceitos diferenciais, que já são conceitos que a gente aplica na universidade, né? Então, para cálculos mais diretos, vocês vão notar que o método é bem mais simples do que a gente estiver trabalhando aquele mundo de fórmulas que tem que ficar definindo uma coisa ou outra, né? Bem mais tranquilo. Mas é extremamente necessário a parte de, no mínimo, trabalhar essa parte de velocidade e aceleração com conceitos de derivadas e função de distância. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Quando a gente fala de derivada, vem ao mundo a ideia de taxa de variação. Taxa de variação nada mais é do que derivada, tá bom? Então, nada mais é que o conceito da gente estar trabalhando derivada. Sempre que acontecer de vocês ouvirem falar de taxa de variação, saibam que isso significa derivada. É alguma coisa que está variando com relação a alguma outra coisa em uma determinada condição. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um gráfico de uma função x, ou seja, um veículo, alguma coisa se movimenta com relação ao espaço em um determinado tempo. Lembrar que o tempo sempre deve ficar aqui embaixo, sempre deve ficar no eixo horizontal, tá bom? E a função que pode ser espaço, ou pode ser espaço vertical, ou espaço horizontal, ou outra função, sempre tem imagem no eixo horizontal. Tá? É vertical, perdão. Aqui o tempo sempre permanece no eixo horizontal e a sua imagem sempre no eixo vertical. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma função, essa função x de t representa ou caracteriza o movimento de uma partícula ou de um móvel em qualquer momento. Essa partícula imóvel, ela vai ter, vamos considerar um t inicial, um t0, e vamos considerar um t qualquer. Tá? Quando formos trabalhar o conceito de derivada, vamos chamar esse de T1, sempre tem uma relação com o momento instantâneo, ou seja, quando vai acontecer a velocidade da partícula nesse ponto. Pode ser nesse ponto, pode ser nesse ponto, pode ser nesse ponto, mas vamos inicialmente, para definir, vamos traçar dois pontos entre o tempo t inicial e um tempo t1. Bom, se eu tenho um tempo t inicial, eu vou ter uma imagem x de t0. E se eu tenho um t1, eu vou ter uma imagem x de t1, correto? Então, a partir disso, a gente vai traçar uma reta. Vamos traçar uma reta entre esses dois pontos. Essa reta, lembrando lá da matemática, quando você tem dois pontos que cruzam uma função, a gente chama essa reta de reta secante. Então, essa aqui é uma secante, porque ela está passando em dois pontos da função. Vou ter um ponto A, vou ter um pontinho B. O que vai acontecer aqui? T0 e T1, eu posso muito bem dizer que eu tenho um ΔT, porque a taxa de variação entre tempo final menos tempo inicial dá o ΔT. O mesmo vai acontecer com xt1 e xt. Eu vou ter uma taxa de variação de ΔX. Correto? Então, o que acontece? Eu tenho uma função e o meu objetivo vai ser aproximar essa função desse ponto B aqui de modo instantâneo. Tá? Mas, inicialmente, vamos analisar o que vai acontecer nesse intervalo. Eu posso muito bem colocar um elemento aqui, né? Isso aqui fica o quê? Um triângulo retângulo. Olha. Eu vou ter um triângulo retângulo que vai analisar qual que é o comportamento dessa minha função xt entre o tempo t0 e o tempo t1. Essa vai ser a análise. Beleza.
Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter um ângulo alfa. E quando falamos de aceleração, ou quando falamos de velocidade, ou quando falamos de derivada, em nosso caso, o que vai acontecer? Eu quero saber a taxa de variação dessa função com relação ao tempo em um momento qualquer. Então é como se eu tivesse que saber qual que é o coeficiente de inclinação. Sempre que você trabalhar com derivada, tem ideia de que é um coeficiente de inclinação de uma reta que passa tangente a um ponto. Nesse caso está secante, mas vamos aproximar ela de um modo um pouquinho diferente já já. Então temos uma secante e vamos aproximar ela de modo tangente. Então eu tenho um alfa aqui e eu quero saber qual que é o comportamento dessa função aqui, ó, se eu utilizar apenas essa secante. Eu quero saber qual que é a inclinação dessa reta. A inclinação vai me dar a velocidade, ou seja, vai me dar a derivada. Então vamos ver. Eu vou ter o coeficiente m alfa. Esse m alfa, ele depende de quem? O que eu vou ter que trabalhar? Eu tenho cateto oposto. Então, cateto oposto, ó, esse valor é o mesmo que esse, então aqui eu vou ter ΔX. E eu tenho cateto adjacente, ΔT. Bom, que relação matemática trigonométrica eu tenho entre cateto oposto e cateto adjacente? Tangente do ângulo alfa. Então, m de alfa, o coeficiente de alfa, é o mesmo que tangente de alfa. Tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, ΔX por ΔT. Espaço pelo tempo. Opa, espaço pelo tempo é velocidade. Correto? Já tenho essa relação matemática com a velocidade. Espaço pelo tempo vai dar velocidade. Em física a gente faz muitas aproximações de valores e faz comparações. Então isso aqui matematicamente, logo, então tangente de alfa, o coeficiente de alfa é ΔX por ΔT, é o mesmo que velocidade. Então o que acontece? Eu efetuando esse processo, eu vou saber a velocidade, só que eu não quero saber a velocidade entre esse intervalo de T0 e T1. Eu quero saber a velocidade exatamente no ponto B. Então eu vou pegar essa minha secante e vou aproximando. Vou traçar um outro ponto e vou ter uma nova secante. Vou traçar outro ponto e vou ter uma nova secante. Eu vou aproximando tão perto quanto eu queira, até eu chegar num ponto específico, e eu vou obter a tangente, ou seja, ela só vai bater em um ponto da minha função. Eu vou ter uma tangente ao ponto B. Nesse caso, o que acontece? Eu estou fazendo esse maior valor de t, ó, ele vai ter um outro elemento t, um outro elemento t. Então ele vai ficar tão perto quanto eu queira de t1, que eu posso dizer que ΔT, quando aparecer esse símbolo aqui, tende a zero, ou seja, a distância do intervalo t vai para zero. Então, como é que eu vou representar isso? Eu vou representar o coeficiente angular m, nada mais é que a minha tangente no meu ponto alfa, que é o que eu busco, só que aqui eu estou buscando por aproximação de secantes. E quando ele vai para ΔT igual a zero, vai aparecer um conceito chamado limite de ΔT vai para zero. Para qual função? ΔX por ΔT. Isso aqui também é a velocidade. Olha só que bacana. Então, eu sei também agora que velocidade também é o limite quando ΔT tende a zero de ΔX por ΔT. Mas como que a gente representa isso de um modo mais bonito, mais matemático? Como é valor instantâneo, eu vou ter que velocidade é igual dx, ó, esse aqui é o delta, quando eu estou trabalhando com valores infinitesimais. O que vem ser infinitesimais? É uma coisa bem pequenininha, bem pequeno. Então esse delta aqui vai ser um d. E esse d aqui vai ficar dx por dt.
Essa é a velocidade. A taxa de variação do espaço com relação à taxa de variação do tempo. E esse valor aqui, ó, d por dt, a gente chama esse cara aqui de operador diferencial. Tá? Isso aqui é como se fosse um sinal de vezes, de multiplicação. Ó. Se ele ter só um pedaço aqui, não funciona. Ou sinal de divisão. Você precisa de todo o contexto, né? Você não pode desmembrar d de dt. Então, é um sinal único. É um operador. Então, isso para nós vai ser a velocidade. Vamos fazer alguns cálculos com relação a isso. Regra de tombamento. Coloquei entre aspas porque ele tem outros nomes, né? É considerado regra de tombamento. Por quê? Porque a gente vai fazer uma queda de elementos. O que vai acontecer nessa regra de tombamento? Eu vou aplicar o operador diferencial aqui. De dt, eu vou derivar a minha função x com relação ao tempo. X dt é igual a d de dt. Lembra que operações que a gente faz em equações é como se fosse uma balança. O que você faz de um lado, você faz do outro. Beleza? Então, o que você faz de um lado, você faz do outro. E quando eu fazer isso aqui, efetuar esse negócio aqui do meu lado esquerdo, esse d de dt, esse meu x ele passa a virar x' dt. Esse linha é uma notação de derivada, tá? Não se preocupem do que aconteceu, de onde que virou essa linha. É quando você aplica esse cara aqui, na função ele vira x'. Aplica o operador diferencial na função, vira x'. Agora eu vou aplicar para cá. Agora vai acontecer a regra de tombamento. Esse n aqui, ele está como expoente. Ele passa multiplicando. Ele fica n. Ó, ele está aqui, ele passa multiplicando t. Tem o n? N menos 1. Tá? Então, o que vai acontecer? De novo, esse n vem para cá, né? Ó. N ele veio para cá. E aparece um n e um menos 1 lá em cima no expoente. Então, eu sei que esse dx aqui eu posso muito bem dizer que é velocidade. Velocidade em função do tempo, né? Nada mais é que n, t, n menos 1. Beleza, já temos a parte de teórica. Vamos ver aplicar esse cara aqui. Vamos aplicar em duas condições especiais, eu digo especiais porque são condições que são mais homônimas para a função linear e para a função constante. Vamos dizer linear. O que eu vou fazer? O mesmo processo. Eu vou aplicar o operador diferencial, d de dt. Existem outros modos de notação, vocês vão ver isso posteriormente, mas vamos ver a aplicabilidade da física. D de dt em 5t. Esse elemento aqui vira x' dt. Olha, quando eu tenho esse elemento aqui, ó, t, o expoente dele aqui, ó, não aparece, mas o expoente é 1. Então, esse expoente 1 vem multiplicando. Então, ele vai ficar 5 vezes 1 e fica t elevado a 1 menos 1. Logo, eu vou ter x' dt, 5 vezes 1, 5. T, 1 menos 1, 0. O que acontece? Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, 5 vezes 1, 1. Logo, eu vou ter que x' dt é igual a 5. A velocidade igual a 5 metros por segundo. Lembrando que a gente está trabalhando em cima da função espaço. Constante.
Ah, constante. O que vai acontecer? Ah, um detalhe. Eu posso muito bem passar desse processo aqui, ó, para esse aqui direto, tá? Não é necessário fazer todo esse procedimento aqui. Eu posso só aplicar aqui, lembrar que aqui vale 0, vale 1, 5, fechou. Não precisa fazer isso aqui, é só... Estou fazendo direto, né? Fazendo completo para entender todo o procedimento. Ah, função constante. Aplico a taxa de variação, aplico o operador diferencial para cá e aplico ele para cá. Bom, eu não tenho nada de tempo aqui. Ah, então eu posso muito bem dizer que eu tenha, ó, t elevado a zero. É porque t elevado a zero vale quanto? Vale 1. Ah, então eu posso dizer que t elevado a zero, porque 7 vezes 1 dá 7, ó. Então t elevado a zero. O que vai acontecer? Esse zero passa para cá multiplicando. Então eu vou ter x' de t, 0 vezes 7, 0 menos 1. Ah, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então eu tenho, isso aqui vem ser v em função do tempo igual a 0. O que eu posso tomar como precursão? Que a derivada de qualquer função constante é sempre 0. Sempre vai dar 0. Apareceu uma função constante, vai dar 0 na parada. Vamos lá dar uma olhada aqui. Vamos fazer um comparativo. Como eu sei que velocidade é ΔX por ΔT, quando eu estou trabalhando com derivada, a minha velocidade vai ser, ou velocidade naquele exato momento, instante, é d de dt, dx dt. A única coisa que mudou é o delta para esse aqui. Como eu sei que isso é válido para a velocidade, isso aqui também é válido para a aceleração. O d aqui, a minha aceleração passa a ser a delta, derivada da velocidade, com relação ao tempo. Beleza? Agora eu vou ter o exemplo abaixo. O exemplo abaixo, ele vem ser obter a velocidade e a aceleração dessa função aqui. Beleza. Eu vou aplicar o operador de dt na função x dt. O que eu faço de um lado, eu faço para o outro. d de dt, 3t quadrado mais 5t mais 9. Esse aqui, automaticamente, ele vira x', né? x' dt. Agora eu vou fazer para cada um desses elementos aqui, ó, a derivada distribuída, ou seja, ele vai ser aplicado para cá, para esse, para esse. Então, esse 2 aqui, ó, regra de tombamento. Ele tem para cá, ele vem para cá. Então, ele fica 2 vezes 3. E fica t. O 2, ó, ele diminui menos 1. 2 vezes 3. Agora, mais. Aqui eu tenho quem? Aqui você tem 1. Então, vai acontecer 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, tá? Ó, jogou 1 para frente, vezes t, 1 menos 1. Esse aqui eu já sei de cara que é 0. É uma constante, 0. Logo vai acontecer o quê? X dt, ou lembrar que essa aqui é velocidade, né? Então, velocidade em função do tempo, nada mais é 2 vezes 3, 6. T, 2 menos 1, 1. Então, só fica t mesmo. Mais 5 vezes 1, 5. 5, 1 menos 1. 1 menos 1 é t elevado a 0. Certo? T elevado a 0. T elevado a 0 vale 1. 5 vezes 1, 5. Fechou. Velocidade. Função velocidade do espaço. Agora eu quero achar a aceleração. Vamos trabalhar a aceleração derivando a velocidade, ó, porque nada mais é aceleração, é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, varia a velocidade com relação ao tempo, eu tenho aceleração. Logo eu vou ter aceleração, ou posso só, já que eu estou fazendo esse detalhe aqui, ó, derivada
d de dt na minha função velocidade. Então, d de dt na minha função velocidade é igual a d de dt, o que eu faço de um lado eu faço do outro, 6t mais 5. Derivada da velocidade com relação ao tempo, ó, derivada da velocidade com relação ao tempo são iguais, ó, isso aqui é aceleração. Aceleração em função de t. Opa, aqui eu tenho 6. Aqui tem o valor 1, ele passa para frente multiplicando, então eu vou ter 1 vezes 6, ou 6 vezes 1, tanto faz, a ordem dos produtos não altera o resultado. A ordem dos tratores altera a rodovia, mas tudo bem. 1 menos 1. Derivou uma constante? Derivou uma constante, ó, 0. Logo eu vou ter que a aceleração em função do tempo nada mais é 1 vezes 6, 6. T. 1 menos 1, t igual a 0. T elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. 6 vezes 1, 6. Então, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza, vamos fazer uma aplicação prática desse problema. Então, vamos dizer, uma partícula se move de acordo com a função xt, 4t cubo, menos 2t quadrado mais 3. Essa é a função movimento, tá? Função deslocamento. Tá? Eu quero saber qual o espaço percorrido. Opa, então eu não preciso derivar nada ainda, porque só estou no espaço. Espaço percorrido, então vai ser o quê? Eu só vou ter que substituir nos pontos qual o espaço percorrido quando o tempo der 1 segundo e quando o tempo der 2 segundos. Então eu vou fazer para t igual a 1 segundo, 1s, isso é 1. Isso aqui vai dar x de 1, 4, 1 ao cubo, menos 2, 1 ao quadrado, mais 3. Logo eu vou ter x1, 1 ao cubo dá 1, ó, 1 ao cubo dá 1, 4 vezes 1 dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 3. Logo, x no ponto 1, 4 menos 2 dá 2, 2 mais 3, 5. Então, essa partícula, ou esse móvel, no tempo 1 segundo ele se moveu 5 metros. Vamos para o tempo 2. Só vou substituir. Tempo 2, 4 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3. X no ponto 2, nada mais é. 2 ao cubo vale quanto? 4 vezes 2, 4, 8. 2 ao cubo, 8. Menos 2 vezes 2 ao quadrado, vale 4, mais 3. Agora, x no ponto 2. 4 vezes 8, 32. Menos 8 mais 3. Agora é só efetuar x no ponto 2, né? Esse valor matemático. Então vai ser 32 menos 8 mais 3. 32 mais 3, 35. Certo? 35 menos 8 vai dar 27. Então vai ser no ponto 2, 27 metros. Correto? Agora vamos fazer a segunda parte. Qual a função velocidade? Agora eu quero a velocidade. Opa, agora eu quero a velocidade no ponto 3 e no ponto 4. Isso já é
derivada. Agora aqui eu já vou trabalhar a derivada nos pontos 3 e 4. Mas primeiro ele pergunta qual a função velocidade. Então a função velocidade eu vou ter que derivar a função espaço. Função espaço, essa aqui. Então vou ter xt igual 4t cubo menos 2t quadrado mais 3. Eu vou, para obter a função velocidade, eu vou fazer o quê? Derivar com relação ao tempo. Vou derivar de um lado, derivo do outro com relação ao tempo. Tá? Então, derivada do espaço com relação ao tempo, se quiser colocar o x', beleza. Se já quiser colocar direto a função velocidade, porque isso aqui nada mais é que a velocidade. O que vai acontecer? Esse 3 aqui, ele está com expoente, ele passa multiplicando, então eu vou ter 3 vezes 4t, 3 menos 1. Sempre diminui menos 1, tá? Nada de diminuir outro valor. Menos 1. Menos 2. 2, tem o 2 ali, ó. Passa multiplicando outro 2 aqui. 2. T, 2 menos 1. 2 menos 1. 3 é uma constante. 0. Derivada da constante é 0. Não me preocupo com isso. Então, eu vou ter V de t é igual 3 vezes 4, 12. 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 menos 1, 1. 1 não precisa colocar. Função velocidade. Agora eu quero a minha função velocidade no tempo t3 e t4. Então, em t igual a 3 segundos, eu vou substituir na minha função aqui. Então, v no ponto 3, ela vai ser o quê? 12 vezes 3 ao quadrado, 12 vezes 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3. Logo, V3, velocidade no ponto 3, 12 vezes 9, menos 4 vezes 3, 12. Certo? Então, agora é só fazer essa continha. Certo? Então, 12, então vou ter V de 3, 12 vezes 10, dá 120. 120 menos 10, né? Menos 12, né? 12 vezes 9. E daí diminui de 12. Então, isso aqui vai dar 108 menos 12. Logo, V3, no ponto 3, né, velocidade, vai dar 108 menos 12. Então, isso aqui vai dar 96 metros por segundo. Certo? Agora eu vou fazer o mesmo para o ponto T4. Então, no ponto T4, eu vou substituir velocidade no ponto 4 é igual 12 vezes 4 ao quadrado menos 4 vezes 3. V no ponto 4, 12 vezes 16 menos 4 vezes 3. Então, vou deixar esse aqui, já vai ser uma parte da atividade, né? É vocês reescreverem essa aplicação, né? Atividade 1, reescrever essa aplicação e finalizar, por exemplo, esse resultado. Lembrar que vai dar em metros por segundo. Agora vamos para a próxima condição. Qual a função aceleração e a aceleração em tempo T1 e T10? Beleza. Eu sei que a minha função velocidade, em função do tempo, vale 12t ao quadrado menos 4t. Para achar a minha função
Aceleração, eu vou derivar a minha velocidade com relação ao tempo. Então, velocidade com relação ao tempo. Com relação ao tempo. Então, eu vou ter 12 t ao quadrado menos 4t. Derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração. Tá? Pode aparecer velhinha, mas é aceleração. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Esse 2 aqui, ó, ele é expoente, ele passa para cá, tombamento. 12 vezes 2 vezes t, 2 menos 1. Menos 4. Eu vou ter 1 de expoente. Ele passa multiplicando. 4 vezes 1. T1 menos 1. Logo, eu vou ter a aceleração em função do tempo. 12 vezes 2, 24. 2 menos 1, 1. Então, fica T. Menos 4 vezes 1, 4. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, essa é minha função aceleração. Agora, eu quero saber qual que é a aceleração no tempo 1 segundo. A aceleração em 1 segundo é igual a 24 vezes 1 menos 4. Aceleração, t igual a 1, né? Aceleração no ponto 1, 24 vezes 1, 24 menos 4. Aceleração no ponto 1, 24 menos 4, 20 metros por segundo ao quadrado. No tempo 10, esse agora também eu vou deixar para vocês efetuarem. Eu só vou colocar aqui a aceleração no tempo 10. Vai substituir no lugar de 1 aqui, você vai colocar 10. E faz ela tranquilamente, tá? Então, seria esse o nosso trabalho. Vou deixar já algumas atividades lá no Class para vocês efetuarem, tá bom? E com relação a isso aqui. Então, isso é essencial a gente saber a parte de física relacionada à velocidade e aceleração por meio de derivada, tá? Isso é o mínimo que tem que aprender. Vocês vão ver esse conceito um pouco em cálculo, mas isso aqui é o básico, é bem simples, é uma regra de tombamento. Não vamos partir para regras mais complexas, tá? Isso aqui deixa para frente. Então, esse seria o critério especial. É bem simples e bem tranquilo. Qualquer dúvida, estamos na área. Valeu, galera? E até mais.